pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel. Gostaria de falar um pouco sobre o meu aborto espontâneo que eu tive no mês de novembro. E eu gostaria de contar esse relato, porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar, porque já tiveram ou irão passar por essa situação. Mas quero dizer de antemão que isso vai passar e que nada dura para sempre. Bom, eu e meu esposo, nós somos casados há 8 anos e sempre quisemos ter filho, só que a gente se programava, né, em relação a isso, porque nós dois estávamos fazendo faculdade e os dois queriam terminar, né, pra gente ter uma estabilidade boa, né, terminar a faculdade e fazer tudo que tem que fazer pra gente, né, podermos engravidar. Então eu comecei a parar de tomar o remédio em 2018 e de 2018 até 2019 ficamos um ano tentando, porque eu tomava remédio anticoncepcional, mas tem muitos, no meu caso, o remédio demorou um ano para sair do meu corpo. Então deu exatos um ano, em outubro eu consegui engravidar. Foi a coisa mais feliz da minha vida, porque ali eu iria gerar um serzinho que seria do amor entre eu e meu esposo. E ali foi a minha felicidade. Se eu tiver ainda o vídeo aqui, eu vou colocar pra vocês um pedacinho do dia que eu fiz essa surpresa pra ele. Então, aí eu descobri, foi quando eu tinha 5 dias de atrasado. Aí eu achei meio estranho, né? 5 dias, mas assim, tinha dias que eu ficava 3 dias, até a menstruação chegar mais 5 dias, aí passava 6 dias, falei, tem alguma coisa estranha. Até um dia anterior, quando eu pensava em que estivesse grávida, eu falei até com meu esposo brincando, que a gente tava brincando, a gente sempre brinca, né? Ele tava em cima de mim brincando, mordidinha, essas coisas assim, mordida, dando soquinho assim, brincando. Aí eu falei, amor, não fica em cima de mim, porque eu devo estar grávida. Ele, que nada. Ele, que nada. Aí, no dia anterior, ele estaria de serviço. Eu falei, pronto, vou comprar um teste de farmácia e vou tirar logo essa dúvida, né? Que é vermelho do lipintite. Vou tirar logo essa dúvida. Queria ter feito. No outro dia eu comprei um teste. Comprei 2 testes. E vi que estava positivo. Tinha dado certo, né? Fui um ano esperando e deu certo. A primeira pessoa que descobriu foi a minha cunhada, que ela tinha vindo da Argentina. Aí eu falei, Juliana, desce aqui. Olha isso daí. Aí tinha um copinho com os 2 testes feitos. Aí ela começou a rir. Ela, o que é isso?
falei, olha, Juliana. Aí depois que ela foi entender e começou a rir. Aí daí, nesse mesmo dia, eu tentei encontrar algum lugar para fazer exame de sangue. E foi eu lá, né? Vou atrás desse lugar, esse laboratório para poder fazer. E fui. Aí fiz lá o exame de sangue e eu tinha que esperar uma hora para poder esperar o resultado. Foi a hora mais difícil, mais de nervoso que eu fiquei, porque nossa, uma hora pareceu uma eternidade. Aí quando eu peguei o envelope na minha mão e vi que eu tava grávida, eu falei, então vou fazer uma surpresa pro meu esposo. Aí meu esposo, né, como disse, eu tinha feito uma surpresa pra ele. Aí nós estávamos muito felizes, né, porque, né, como eu disse, a gente ficou um ano tentando e esse remédio não quis sair. E aí ficou lá, né? E passando os dias, aí veio um pequeno sangramento amarronzado. Aí eu falei, eu já tinha lido, né? Já tava pesquisando, já que eu queria engravidar, então eu tava pesquisando sobre o assunto. E vi que era o sangramento de inidação. Até aí, tava tudo certinho. Mas eu comecei a ter... Eu já tava com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Tanto que no vídeo meu esposo fala assim, nossa, esse passar mal todo é gravidez? Eu falei, é gravidez. Só que eu tava com umas dores muito fortes na têmpora, uma dor que eu não sabia o que era, sabe? Porque eu nunca tinha acontecido isso de ter essa dor muito forte. E eu nem pra ferir minha pressão, né? Mas estava alta, mas isso daí só fui descobrir depois que eu tive o aborto, que minha pressão ela não estabilizou. Eu continuei com pressão alta e tomava remédio e não baixava, mas isso daí é outro assunto. Aí passaram os dias, comecei a ter um sangramento avermelhado vivo. Eu falei, então tá, deve ser de inidação, né? Só que foram sangramentos que foram um atrás do outro. 1, 2, 3, 4. Aí eu falei, amor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque não é certo. A pessoa tá grávida e tá sangrando. Desse jeito como eu tô sangrando. Aí nós fomos lá. Foi uma terça-feira, não me lembro, não me recordo o dia, mas eu sei que a gente foi terça-noite. E eu tive que ouvir muita coisa de uma pessoa assim que não teve empatia, que não estava preparada, que foi a obstetra que estava de serviço, que a gente foi 11 horas da noite, porque eu já estava desesperado. Ela, você tem certeza que você está grávida? Porque às vezes a pessoa está grávida e não sabe, às vezes sangra e não sabe. Eu falei, tenho sim, eu fiz o exame de sangue. Aí ela, então tá, se você está dizendo, tipo, eu já estava passando por tudo aquilo e a pessoa dizer que eu não estava grávida, entendeu? Eu comecei a ficar triste. Aí eu fiz aquele exame, né, que eu não vou falar aqui, e quando ela puxou, né, viu que tava sangrando, mas o colo do útero tava fechado. Aí eu fiquei mais tranquila. Só que aí piorou. Continuava com aquelas dores de cabeça muito forte, uma dor atrás da nuca. Eu tomava remédio, eu colocava gelo e não adiantava nada. Foi aí que nesses sangramentos começou a descer coágulos. Eu falei, Jonathan, eu acho que eu estou perdendo o nosso baby. E aquele dia foi o dia assim mais difícil assim, da nossa vida, porque a gente esperava tanto e não entendia o porquê das coisas acontecia com a gente. O que estava acontecendo com a gente acontece com todo mundo, mas a gente nunca espera que acontecesse com a gente. E nesse mesmo tempo teve uma menina no meu Face que ela descobriu que ela teve o aborto, e eu ficava pensando, falei, nossa, eu tenho tanto medo de acontecer isso comigo. Eu até parava de ver rede social, porque eu sei que ela queria mostrar de uma forma que tem outras pessoas, né, que acontece isso, só que eu não queria que acontecesse comigo. Aí teve um tempo que eu, depois desses sangramentos
desceu o coágulo. Eu falei, Jonathan, vamos correndo pro hospital. E nós fomos pro hospital. E lá que o médico falou que... Não, minto. Antes tinha descido um coágulo. Aí eu falei, pronto, Jonathan, eu acho que a gente perdeu. Aí a gente foi pro médico. Aí depois que nós fomos ao médico, eu achava que ele tinha descido, né? Então, assim, a minha dor passou, ele desceu. Que a gente pensa, né, que as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas não acontece. Então, quando eu fui ao médico, que ele fez o exame de uma transvaginal, ele viu que ele ou ela ainda estava lá. Aí foi mais dolorido ainda, porque já estava na minha mente assim, nossa, eu vou ter que esperar esse tempo todo, saber que ele tá aqui e eu vou abortar. A qualquer hora ele pode descer. E eu fiquei assim, Senhor, se for da tua vontade que haja algum batimento, porque em uma hora da consulta, uma parte, quando a gente conversa, o médico conversou com a gente e falou assim, ó, ele tá aqui, tudo certinho, mas a sua placenta tá deformada e não pode estar assim. Mas pode acontecer dele ter o batimento. Então eu fiquei nessa esperança, né? Dele ter o batimento. Só que isso me causava mais dor, eu ficava mais triste. E eu lembro que foi num sábado, dia 9 de novembro, que eu no banho, lavando meu cabelo, Senhor, se for da tua vontade, que ele desça. Mas se não for, que ele permaneça e que só possa trazer a cura. Entendeu? Possa trazer ele de volta, né? Ter os batimentos que eu não tinha ouvido ainda, né? Porque ele era muito pequeno, tinha 5 semanas. Mas nessa ele estava com 6, então talvez tivesse, né, os batimentos. A câmera. Aí eu só sei que no banho mesmo, eu me lavando, ele desceu na minha mão, né? Eu falei, tá bom, Senhor Jesus Cristo. Aí eu chamei meu esposo, aí eu falei assim, Senhor, falei, amor, aqui, desceu. E a partir dali, eu achava que eu era forte. Mas assim, a gente pensa que é forte, mas foram dias atribulados, porque me bateu uma depressão. Falei, nossa Senhor, por que aconteceu isso comigo? Eu tava esperando tanto, a gente se planeja, faz de tudo, e quando chega na hora acontece isso. Eu não entendia o porquê das coisas. Eu tinha esse amor. Tem tanta gente que maltrata os filhos, tem tanta gente que mata, tem tanta gente que dá os filhos. E por que comigo tinha que acontecer dessa forma? E eu, né, ser forte por dentro, né? Não, forte não. Mostrava estar forte, mas por dentro eu estava numa depressão, uma tristeza, assim, uma tristeza que não dava para entender, mas assim, eu pedia força a Deus. Eu me lembro que eu fui até para casa dos meus familiares na Ilha do Governador, e aquilo ali foi ótimo para mim, que os meus pensamentos é como se não estivesse ali, entendeu? E ali eles oraram por mim, eu tranquilizei meu coração, tentei de alguma forma entender e não estava entendendo, mas entender. E foi em novembro que eu perdi. E no mês de fevereiro, por eu não entender as coisas, né, como eu disse, não entendia, mas depois eu entendi sim o porquê das coisas. No mês de fevereiro, eu e meu esposo estávamos numa casa de construção e a gente estava de moto. Só que agora eu tô morando aqui em Nova Iguaçu, a gente ia se deslocar da casa de construção para nossa casa, era perto, então a gente estava sem capacete. Agora o pessoal vai saber que a gente não estava de capacete, aí ele vai brigar com a gente. Eu fiquei com vergonha de falar. Mas a gente estava sem capacete. E nisso, a gente estava indo no corredor e tinha um ônibus do lado. Só que tinha um posto. Então, o ônibus falou assim, vai. Falou pra gente ir, né? Botou a mãozinha assim, então vai. Só que a van que estava na frente estava bloqueando a visão dele. Então, tinha um carro que estava saindo
do posto de gasolina. Então a gente estava aqui. Veio o carro e a gente vindo sem capacete. Nós batemos na parte da frente do carro e voamos. O que eu quero dizer com esse vídeo? Talvez lá atrás eu não entendesse, mas agora eu entendo. Eu caí de frente da moto. No mês de fevereiro eu estaria com 5 meses. E eu não sei o que poderia acontecer, mas na minha cabeça agora eu poderia ter morrido. E o meu bebê também poderia ter morrido. Então, não questione a Deus o porquê das coisas. Eu sei que a gente vai questionar porque a gente é humano, né? Nós temos sentimentos, nós temos vontades, nós temos desejos. Então a gente nunca deve questionar a Deus o porquê das coisas, mesmo que a gente não entenda. Mas Deus tinha me livrado. E nesse acidente de moto, por incrível que pareça, eu caí de frente, o meu rosto aqui de lado, e não tive nenhum arranhão na parte do meu rosto. Eu tive aqui e tive aqui. Se eu tiver as fotos aí, eu vou colocar para vocês verem. Então Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que você tenha perdido, sabe que Deus sabe de todas as coisas e tem propósito para todas as coisas. Mesmo que você não entenda agora, lá na frente você vai entender. E Deus está no controle de tudo. Entendeu? E saiba que Deus te ama e te quer bem. Ele te quer o melhor de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, só louve a Ele, clama a Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E eu gostaria de cantar um pequeno hino que me vinha assim na cabeça, assim, direto, eu cantava direto, que é da Estela. Eu vou cantar um pedacinho pra vocês. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Então, louve a Deus, glorifica a Deus. E o seu tempo vai chegar. Mesmo que não seja agora, mas o seu tempo vai chegar. Creia que a promessa de Deus não vai morrer nem na minha, nem na sua vida. Então, gente, esse foi o vídeo para vocês, edificar a fé de vocês. E se puder compartilhar, curtir, comentar, conta aqui o seu testemunho, eu gostaria muito de saber. E vai que você também está testificando através da sua vida. Então, um beijão para vocês. Tchau!